Galera, nós vamos começar agora a parte da hidrostática. Então, nos últimos assuntos nossos, falamos a respeito da estática do corpo extenso, do ponto material e do corpo extenso. Aí a gente viu o torquímetro, a gente viu aquele equilíbrio de alavancas. Então, estática é uma matéria rápida, tranquilinha, tem que tomar muito cuidado com as alavancas, isso é verdade. E agora a gente entra então na hidrostática, tá aqui ó. É a parte da física que estuda a mecânica dos fluidos. Basicamente, a gente está estudando aplicações das leis de Newton voltadas a fluidos em repouso. E depois tem a hidrodinâmica, que estuda o fluxo de um fluido. Legal, cara, tem altas experiências na hidrodinâmica. Primeira parte da nossa aula, então, consiste em apresentar as grandezas, né? Densidade e massa específica. Muitos alunos acham que é a mesma grandeza, ao pé da letra não é, tem que tomar muito cuidado com isso. Os dois, tanto a densidade quanto a massa específica, eles são dados dividindo massa pelo volume. Simplesmente isso daqui, ó. Massa pelo volume, massa pelo volume. Só que a densidade, ela é um conceito mais geral, ela é usada para objetos. Então eu posso falar densidade do corpo humano, eu posso falar densidade do navio. Densidade é usada para objetos. Quando a gente usa o termo massa específica, tem que ser uma substância. Então eu posso falar massa específica da água, massa específica do aço. Ah, um navio é feito de aço, então massa específica do aço, densidade do navio. Só que o termo densidade é um termo mais geral. Então você pode pegar tranquilamente em provas, falando assim, ó, considere a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. O contrário, não. Né? Considere a massa específica do navio. Não tem massa específica do navio. O navio tem densidade, porque ele não é feito de uma única substância, maciço, bonitão. Aí é um outro detalhe. Vamos pegar uma esfera maciça. Então tá bom, a densidade da esfera bate com a massa específica do material da esfera. Vamos supor que essa esfera é de aço. Agora, se essa esfera for oca, aí já não bate. A densidade da esfera é uma e a massa específica do aço é outra. Então tome só esse tipo de cuidado com essas duas grandezas. Aqui a gente tem uma linha de conversão de unidades e essas densidades são as densidades da água, ou massa específica da água. A água é usada como um padrão. Então lembra que a definição de quilograma, a primeira definição de quilograma veio da água. Hoje a definição de quilograma é um bloco de platina que está guardado no Museu de Pesos e Medidas na França. E tem réplicas desse bloco espalhada para tudo quanto é canto. Mas a primeira definição de quilograma era a massa de água que ocupava um volume de 1 decímetro cúbico. E decímetro cúbico nós chamamos de litro. Ó, decímetro são 10 centímetros. Então 1 decímetro cúbico é um cubinho de 10 centímetros de lado. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Isso daqui, se eu encher de água, tem 1 quilograma de água. Então a primeira definição de quilograma foi essa. Então a unidade de densidade para a água tá lá, ó, 1 quilograma por litro. Isso não é coincidência. Não é coincidência que a água tenha 1 quilo por litro. O padrão foi feito assim. Se tem 1 quilo por litro, tem 1 grama por ml. Ó, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. São alguns sinônimos que é bom você saber. 1 grama por ml é a mesma coisa que 1 quilograma por litro, que é a mesma coisa que 1000 quilogramas a cada metro cúbico. Então aqui está uma linha de conversão, lembrando que essa última é sistema internacional de unidades. Então a água é usada como a densidade padrão, porque a própria definição de quilograma veio dela, e aqui está uma linha de conversão para você se divertir. Essa foi a primeira passadinha só mostrando essas duas grandezas. O que eu vou fazer agora, eu vou mostrar para você como é que calcula a densidade de misturas. Vou fazer uma mistura e mostrar como é que se calcula a densidade. Não tem a necessidade de fazer nenhuma experiência por enquanto, nem para essa, para misturas. É só o lance de conta, você vê que média que você tem que usar. Vou pausar e apagar e já voltamos. Galera, quando a gente tem
uma mistura, então, de dois fluidos, e eu preciso calcular a densidade desse fluido, você tem que tomar muito cuidado. Em geral, eles fazem a mistura com porcentagem de volume. Então, bem comum, porcentagem de volume. A gente chama até de graus Gay-Lussac. Graus Gay-Lussac é porcentagem em volume. Qualquer bebida traz a porcentagem em volume, por exemplo, de álcool. Bebida alcoólica, lógico. Um vinho, um whisky. Vou pegar um whisky, ele tem lá 40% volume ou 40 graus Gay-Lussac, graus GL. Então isso é bem comum, que é esse primeiro caso. Proporção em volume é bem comum. Só que o cara consegue sacanear você fácil se ele fizer uma proporção em massa. Porque é totalmente diferente para calcular. Para calcular porcentagem em volume, você faz média ponderada. Aqui não, cara, é diferente. Então, em vez de você decorar que média que você tem que usar, você tem que aprender a fazer. Aprendeu a fazer, você não esquece mais. Então é assim, eu estou fazendo duas misturas, 40% de álcool, 60% de água. Só que aqui a proporção é em volume e aqui a proporção é em massa. Deixa eu esclarecer bem para você o que eu estou fazendo. Vamos supor que aqui eu quero 1 litro de bebida. Então eu coloco 400 ml de álcool e 600 ml de água. Aqui eu quero 1 quilo de bebida, 1 quilograma, eu vou usar uma balança. Aí eu meço 400 gramas de álcool e 600 gramas de água. E a porcentagem muda, cara. Muda, são duas misturas diferentes. É lógico que elas vão ficar parecidas, a porcentagem não vai ficar tão longe assim, mas elas são diferentes. E para um vestibular você tem que saber diferenciar isso. A regra básica é assim. Ele me deu as densidades e me deu a porcentagem em volume. O que você não sabe é a porcentagem em massa. Você não sabe a porcentagem em massa, não sabe quantos por cento tem de massa em cada um. Então você sempre parte na mistura pelo que você não sabe. Se ele me deu a porcentagem em volume, eu começo a resolver o teste pela soma das massas. Ó, massa da mistura é a massa do álcool mais a massa da água. Se ele me der a porcentagem em massa, aí você soma os volumes. O volume da mistura é o volume do álcool mais o volume da água. Sempre você vai partir na soma daquilo que você não sabe. E aí você resolve o teste muito fácil. Só substituir. No lugar da massa eu coloco densidade vezes volume. Então olha só, densidade da mistura vezes o volume total da mistura. Aqui vai ficar a densidade do álcool, 0,8, vezes o volume, que é 40% do volume total, 0,4V. E o da água é 1 vezes 60%, 0,6V. Isso é uma média ponderada, né? Aí eu corto o volume, como está somando, eu tenho que cortar em todos, e a densidade da mistura vai ficar 0,32 mais 0,6. A densidade da mistura vai dar 0,92 gramas por centímetro cúbico. Tá aqui. Fizemos a porcentagem em volume usando uma média ponderada, isso é o mais comum. A porcentagem em massa não pode fazer média ponderada, não vai dar média ponderada, você vai ver. Só que é só você seguir a regra. Se ele me deu porcentagem em massa, eu parto da soma de volume. Agora eu substituo pela fórmula da densidade. Densidade, massa pelo volume. Então é só colocar massa dividido pela densidade. Vai ficar massa dividido pela densidade da mistura. Agora no álcool. A massa do álcool é 40%, 0,4 m por 0,8, que é a densidade dele, 0,6 m dividido pela densidade que é 1. Tá aqui. Corta os m's. 1 sobre a densidade da mistura é igual 0,4 por 0,8 vai dar 0,5 mais 0,6. Já multiplico cruzado, a densidade da mistura vai dar 1 dividido por 1,1. 1 dividido por 1,1.
Batendo aqui na calculadorazinha, já vamos fazer rapidinho porque eu quero bem preciso. 1 dividido por 1,1 dá 0,909. Posso aproximar para 0,91 gramas por centímetro cúbico. Deu bem parecido. Você fala, pô, professor, mas que chatice, né, cara? Dá bem parecido, não é a mesma coisa? Não, mesma coisa não é, só bem parecido. Então você tem que saber diferenciar. Agora é lógico, se você tem um pouquinho de dificuldade em física, fala, complicou minha vida, professor. Ó, aqui, ó, porcentagem e volume é o que normalmente cai. Fez uma mistura, 95% das questões vão mexer com porcentagem em volume. Aqui, é só se o cara tá afim de sacanear mesmo. Porque não é hábito, né? Quando você mexe com líquidos, você mexe com provetas, você não mexe com balanças. É muito mais fácil você trabalhar com líquidos medindo em proveta do que em balança. Então é sempre porcentagem em volume. Tá aí, cara. Então nessa primeira passada nossa, falamos de densidade, falamos de massa específica e falamos de misturas. Essa é a primeira grandeza da hidrostática, densidade ou massa específica. Vamos agora para a segunda grandeza, que é pressão. A gente tem que conhecer essas grandezas muito bem. Então, vamos lá falar sobre a próxima grandeza. Então, galera, a segunda grandeza agora para a gente começar a se familiarizar com a hidrostática, o conceito de pressão. Mas nesse primeiro momento, eu estou falando para vocês a pressão atuando em sólidos. A pressão atuando em sólidos, não em líquidos. Líquidos a gente vai comentar depois, na sequência. O que é essa grandeza chamada pressão? A pressão ela indica a concentração da força. Basicamente isso, e é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Se eu pensar numa equação, pressão é simplesmente força pela área. Só isso, força pela área. Então indica a concentração da força. Eu vou bater um prego. Então eu faço toda aquela força no martelo e ele concentra na ponta do prego. Eu vou enfiar um parafuso. Toda a força que eu estou fazendo vai ser concentrada na ponta do parafuso. Sempre que eu tenho superfícies pontiagudas, elas exercem uma pressão fenomenal. E áreas maiores, elas reduzem a pressão. Então, eu vou construir um prédio muito alto, um arranha-céu muito alto. Eu tenho que tomar muito cuidado para que o peso desse arranha-céu não faça uma pressão tão alta no solo que o prédio comece a afundar. Então eu tenho que achar primeiro um leito de rocha sólida, nada de terra. Aí nessa rocha eu faço uma sapata enorme de concreto para reduzir a pressão do prédio. Aí eu consigo colocar todo aquele peso em cima. Porque se eu faço algo muito fino, o prédio acaba afundando na terra de tamanha pressão. É isso que aconteceu, por exemplo, em Santos. Em Santos, na Praia do Gonzaga, você tem vários prédios ali que são meio tortos. Os prédios começaram literalmente a afundar. Aí precisaram de escora, sapatas de concreto, para eles pararem de entortar. Tem como voltar o prédio? O pior é que tem, mas é muito caro. E quem vai ter que pagar são os moradores. Então, mora no prédio torto mesmo, não dá nada, só faz sapata de concreto enorme para ele parar de entortar. Então, quanto menor a área, maior é a pressão. Exemplo disso daí são sapatos de salto. Né? Um sapato de salto ele exerce uma pressão incrível no salto, aquele salto fininho. E não rola muito uma mulher andar com um sapato daquele na grama, na areia. Não rola, não vira. Ele exerce uma pressão muito grande, ele vai afundar de maneira muito fácil. Tem uma lebre chamada lebre das neves. Olha como é que a seleção natural atuou nela. Vamos supor que eu tinha então lebres com a pata traseira menor e a pata traseira maior. Cai uma nevasca, aquela neve um pouco fofa. Aí vem um coiote, um lobo, acha a lebre e vai tentar caçar aquela lebre. Se ela tiver uma pata traseira pequena, quando ela for dar um arranque, a pata traseira afunda na neve e ela não vai conseguir correr. Então ela morre muito mais fácil do que lebres que têm a pata traseira um pouco maior. Quanto maior a pata traseira, menos pressão faz na neve, menos afunda e ela consegue correr muito fácil. Isso foi acontecendo ao longo de milhares de anos e hoje a lebre das neves é uma lebre anômala, com uma pata traseira gigante. Por quê? Passou por uma seleção natural. Lebres
com pata traseira pequena simplesmente morriam porque eram caçadas e não passavam os genes para frente. Cama de pregos é uma experiência bem legal. Aqui na cama de pregos eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um videozinho para vocês, eu tenho uma cama de pregos, vou mostrar um videozinho da gente dando uma brincadinha com essa cama de pregos, legal? Então assiste o vídeo aí. Galera, então a gente tem aqui, ó, deixei a câmera bem baixinha para eu mostrar para vocês a cama de pregos. Aqui é uma tabuona, ela só é dobrável aqui para ficar mais fácil para levar, mas são muitos pregos. Aqui tem na base de uns 800 pregos. Vamos ver então essa ideia sobre pressão. Peguei aqui um caderno e perfurei com apenas um prego do mesmo tipo desse. E vou colocar aqui. Peguei uma bexiga, não enchi muito a bexiga. E vamos ver se ela aguenta o peso dessa parte da tábua aqui, ó. Vou colocar aqui e vou abaixando. Não aguentou. Não aguentou, por quê? O prego de baixo furou ela muito fácil, porque toda a força ficou concentrada numa área muito pequena. Agora, se eu pegar uma outra bexiga e colocar aqui na cama de prego completas, vamos ver, ó, tem um monte de prego, mas vamos ver o que vai acontecer agora. Coloca a bexiguinha aqui e vamos ver. Segurou o peso da tábua. É lógico que se eu forçar ela vai estourar. Vamos forçar até ela estourar então, vamos ver. Caramba! Olha isso! Aí ela estourou. Fiz muita força. Por que estava tão difícil assim dela estourar? Pelo número de pregos. Essa cama também ela pode deitar. Então, normalmente quando eu levo em sala de aula, então a gente deita alunos aqui e os mais corajosos conseguem inclusive ficar em pé, descalço aqui. Só que aí machuca um pouco, aí dói bastante. Mas é isso, ó. Aumentou o número de pregos, aumentou a área, reduz a pressão. Legal? Vamos lá. Legal a experienciazinha, né? Então, cara, a cama de pregos com essa porrada de prego aí, ó, não vai furar. Agora, se tiver um prego só, fura com certeza. Com esse monte de prego, reduz a pressão, reduzindo a pressão, aumenta a área de contato e com isso reduz a pressão. Então essa, cara, é a pressão em sólidos. Suave, tranquilo. Agora a gente vai começar a mexer com pressão em líquidos. Aí então basicamente que a gente vai entrar na hidrostática. Porque a gente fala de pressão em líquidos e depois o princípio de Stevin. Bora começar então a falar disso. Galera, vamos trabalhar então agora com pressão em líquidos. Então tem aqui um recipientinho, coloquei um determinado líquido, vamos supor água, e estou interessado aqui na pressão no fundo desse recipiente. Então a gente vai deduzir a expressão matemática para calcular essa pressão. Então a pressão vai ser a força pela área. Que força que o líquido faz aqui embaixo? A força que ele faz é o peso. Então a pressão é o peso pela área. O peso a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. Então a pressão é a massa gravidade pela área. Só que a massa eu posso substituir por densidade vezes volume. Então vai ficar densidade, volume, gravidade pela área. A gente está fazendo uma dedução para sair de uma equação que envolve pressão aplicada em sólidos por uma equação que envolve pressão aplicada em líquidos. Então a pressão, densidade, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Área, altura, gravidade pela área. Cortou a área, a pressão vai ficar dGH. Então a pressão em um líquido é dGH, densidade, gravidade, altura da coluna de líquido que tem em cima da sua cabeça, dGH. Essa expressão matemática para pressão, pressão dada em líquidos. Então o que o aluno tem que entender? A pressão em um líquido não depende da quantidade de líquido, e sim da profundidade que você se encontra. É algo bem simples, é uma expressão bem simples, inclusive isso é carro-chefe para o princípio de Stevin. Essa expressão, ela resume o princípio de Stevin. O que diz esse princípio? Vamos enunciar ele aqui, ó.
em um mesmo líquido numa mesma profundidade, temos a mesma pressão. Tá aqui. Em um mesmo líquido, numa mesma profundidade, temos a mesma pressão. Isso é a base do princípio de Stevin. Tá? Se eu estou no mesmo líquido, numa linha horizontal, eu vou ter a mesma pressão. E é lógico, baseada no DGH. Então, cara, essa foi a parte inicial da hidrostática, onde a gente vai mostrando as grandezas e as equações. Então nós temos densidade, massa por volume, pressão, força pela área e pressão em líquidos, DGH, densidade, gravidade, altura da coluna de líquido que tem em cima da sua cabeça, DGH. E o princípio de Stevin é a base disso, dizendo que no mesmo líquido, numa mesma profundidade, nós temos a mesma pressão. Eu vou mostrar como que a pressão depende da profundidade numa experiência bem simplesinha que já foi abordada numa questão do Enem. Então só vou ajeitar aqui o esqueminha e já voltamos com essa experiência. Então olha só, galera. Ajustei aqui a experiência, deixei bem focadinho, vou até ficar meio cortado na cena aqui, mas não tem problema. A gente tem uma garrafa PET e tem dois orifícios aqui que estão tampados. Então, ó, abro a garrafa aqui e vou tirar a fita adesiva dos dois orifícios. Aí olha a diferença no alcance dos dois jatinhos de água. Tem um jatinho que está vindo aqui na frente e outro jatinho está vindo bem mais mansinho. Então o que que indica isso? Que esse jatinho de água está saindo com mais velocidade. Por que que ele sai com mais velocidade? Porque ele tem mais pressão devido ao aumento da coluna. Conforme a coluna vai descendo, a pressão vai diminuindo. Os dois estão diminuindo. Esse daqui ó, já está com uma pressão bem baixinha, quase não está caindo. Então aqui já mostra que a pressão depende da altura da coluna. Agora, presta atenção nisso daqui, ó. A hora que eu fecho, eu vou tampar aqui. Parou. Parou. Se eu tiro o dedo, sai só no furo de baixo, não sai mais no de cima. Quando eu destampo, volta a sair no de cima. Eu vou repetir isso daqui colocando um pouco mais de água novamente. Vou fazer novamente. Então vamos lá, refiz a experiência, tá tampado com as fitas novamente, coloquei um corantezinho na água. Destampo a primeira e não sai nada. Por que não sai nada? Porque não tem por onde o ar entrar. Tá tampada aqui a garrafa. O ar não consegue sair pelo mesmo orifício que tem que sair a água. Agora, se eu abro a garrafa, a água começa a sair. Fecho novamente. Tiro a de baixo. A água sai. Por que que a água sai pelo orifício de baixo? Porque o ar está entrando agora pelo orifício de cima. Se eu tampo o orifício de cima, a água para de sair, porque não tem mais entrada de ar. Voltou a sair pelo de baixo. Agora eu solto a tampa, volta a sair pelos dois orifícios. Se eu tampo esse, o de baixo continua, não tem problema nenhum. Se eu tampo esse, o de cima continua sem problema nenhum. Colocou aqui. Para o de cima, porque ele tem menos pressão, e sai no de baixo. Se eu tampo de baixo, aí não acontece nada. Se eu tampo de cima, para tudo. Então é assim, para que a água saia pelo orifício, tem que entrar ar por algum lugar. Se eu deixar tampado, só vai entrar ar por um orifício e sai pelo outro. Se eu abro aqui, aí sai pelos dois orifícios e prova o princípio de Stevin. Quanto maior a profundidade, mais pressão sai a água. Experiênciazinha legal, né? E se você tá lembrando, isso já foi questão Enem, meu velho. Já foi questão Enem. Legalzinha a experiênciazinha, né, cara? E além disso, questão Enem, meu velho, Enem. Olha outra coisa aqui, ó, que pode aparecer também no seu Enem, vestibulares de primeira fase, é você utilizar o princípio de Stevin para explicar sifão. O sifão é essa parte aqui, ó, esse Szinho aqui, isso daqui é um sifão. O sifão pode estar montado dessa maneira ou um sifão invertido assim. Coloquei em 3 situações
Então a gente vai explicar certinho o que está acontecendo com esses sifões. Qual o objetivo do sifão nesse primeiro desenho? Isso daqui é uma pia, ou pode ser o chuveiro, pode ser qualquer coisa que escoe água no banheiro da tua casa, ralos e tudo mais. Se você deixar o esgoto direto aberto até a sua pia, vai dar um mau cheiro incrível. Devido à decomposição de toda a matéria orgânica, vai gerar muito composto rico em enxofre e vai subir um fedor lascado na tua casa. Eu não quero que esse mau cheiro entre em casa, então eu sempre vou colocar sifões na entrada da tubulação. O sifão nada mais é do que o cano que faz esse S. Quando você abre a pia, vai encher aqui de água, enchendo aqui de água, a pressão dessa coluna vai ser maior e vai escoar água sifão abaixo. Quando você para o fornecimento de água, a água vem descendo até que, pelo princípio de Stevin, mesmo líquido, a mesma profundidade tem a mesma pressão. Então aqui eu tenho uma linha isobárica. Bateu a linha isobárica, parou. Não mexe mais. Então ele estabiliza aqui. E fica essa pocinha de água aqui, ó, eterna, que é essa pocinha de água. Isso evita que o mau cheiro entre pelo esgoto, até pequenos insetos. Uma barata, de repente, que estiver vindo aqui, ela não vai conseguir atravessar esse caminhozinho. Caso você dê azar de um rato, se for um rato pequenininho, ele nada legal aí, mas é bem raro isso acontecer, né? Ele vai ter que ter tido vários problemas lá atrás para acabar num cano tão fininho assim. Mas a ideia do sifão é essa, evitar um mau cheiro. Eu posso usar o sifão também para drenar combustível ou líquido de um determinado tanque para outro. Então coloquei aqui em 3 situações. Tanques com líquidos, uma mangueira trabalhando com o sifão, essa mangueira já está cheia de líquido, tá? As 3 já estão cheias de líquido, só que elas estão tampadas. Eu quero saber o que vai acontecer quando eu destampar cada uma delas. Vamos pensar nas pressões. Na primeira situação, a pressão A é igual à pressão B, que é igual à pressão atmosférica. Porque a pressão A está na linha da atmosfera. E usando o princípio de Stevin, pressão A tem que ser igual a B porque estão na mesma linha, na mesma horizontal. A pressão C, ela vai ser maior, porque tem um desnível H aqui, ó, entre B e C. Então a pressão C vai ser a pressão B mais DGH. Então a pressão em C é maior que a pressão atmosférica. Por esse motivo, quando eu soltar o dedo, o líquido vai escoar, acabando todo o líquido aqui do reservatório, escoando o tubo abaixo. Então eu posso usar um sistema de tubo desse para drenar líquidos de determinados reservatórios. Se eu for na segunda situação, a pressão A é igual à pressão B, que é igual à pressão atmosférica, porque está bem alinhado. Isso significa que nessa situação, o líquido não vai para lugar nenhum. O líquido não vai nem escoar aqui para baixo e nem voltar. Ele vai ficar estável nessa altura. Essa experiência é um pouquinho difícil de fazer, porque qualquer pouquinho de líquido que vazar aqui, qualquer líquido que vaze aqui, aí ele desestabiliza. Mas é uma possibilidade também para a gente tentar. E na última situação, a pressão B é igual à pressão C. São iguais. E a pressão A é igual à pressão B mais DGH. Porque tem essa altura aqui, ó. Então a pressão em A é a pressão em B mais DGH. Só que a pressão em A é a pressão atmosférica. A pressão em A é igual à pressão atmosférica. O que acontece? Quando eu tirar o dedo, o ponto C tem menos pressão do que a atmosfera. Se tem menos pressão, ele suga a atmosfera para dentro. Em vez desse líquido sair, é o ar que entra. Então, nesse sistema, o líquido vai descer. Nesse sistema, vai ficar estável. E nesse sistema, o líquido vai voltar. Tá? E a gente fez uma boa análise a respeito das pressões. Então, toma bastante cuidado. Se você ficou com dúvida nessa análise das pressões, volta, refaça essa análise, é importante. Você tem que entender
o que está acontecendo com essas pressões. E agora, é lógico, eu vou mostrar todas essas experiências. Inclusive, vou te mostrar uma técnica, caso você for tirar combustível de tanque de moto, de tanque de carro, evitar que você tome aquele gole de combustível que é desagradável. Então, vou pausar aqui e vamos assistir a experiênciazinha. Tá, galera, então vamos começar. O objetivo é transferir líquido desse recipiente para esse daqui, para esse copinho que está aqui embaixo. Para isso eu vou utilizar então a mangueira que vai trabalhar com sifão. Só que você está vendo que a mangueira está vazia. A primeira coisa que eu preciso fazer é encher a mangueira. Enfio a mangueira aqui. E aí, ó, esse é o problema de quem vai tirar combustível de tanque de carro. A pessoa vem aqui embaixo e suga a mangueira. Ao sugar a mangueira, o combustível vem de uma vez e ele acaba bebendo um gole. Ele não é legal, cara, não é nem um pouco interessante. Faça um sifão. Basta você fazer um sifão. Presta atenção. Ó, aqui está o recipiente. Eu fiz um sifão e deixei a ponta mais alta do que isso daqui. Aí eu só dou uma sugada e paro. Quer ver? Ó. Pronto. O líquido veio até essa altura e eu não tomei nada. Agora eu vou abaixando a ponta da mangueira e tampo. Tampei. Acabou. Minha mangueira está cheia de líquido. É assim que funciona. Agora eu coloco aqui. E agora eu estou nessa configuração aqui, ó. Se eu viro a ponta da mangueira aqui, é a primeira configuração. Ela está mais baixa do que o nível do líquido. Então a água escoa. E eu começo a encher o meu frasquinho com líquido. Agora eu vou levantando a mangueira. Até chegar ao nível. Olha aí. Parou certinho. Tá paradinho. Se eu abaixo, ele volta a escoar. Se eu chego no nível, ele para. E se eu levanto, o líquido volta. Agora o líquido voltou até aqui. Agora, se eu abaixar aqui de novo, ó, não vai acontecer. Eu tenho que novamente enchendo o tubo, abaixando a ponta da mangueira. Daí ele vem. Aí, encheu o tubo. Agora volta a escoar. Aqui, ó, você pode ver que escoa fraquinho. Se eu vou abaixando, ele vai escoando mais forte porque vai aumentando a pressão. Tá aí, ó. Os 3 sifões. Aí eu posso estar com a mangueira dentro do líquido, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou deixar aqui para você ver, ó. A mangueira está dentro do líquido. Vai continuar escoando, ó. Isso aqui está enchendo. Agora eu vou trazer no mesmo nível. Aqui ele para de encher. Agora eu vou subir, olha o que vai acontecer. Ele começa a esvaziar e começa a encher esse. Aí eu puxo no mesmo nível de novo. Aí ele vai parar, os dois vão ficar equilibrados. Volto no nível aqui embaixo. Ele vai encher e o outro vai esvaziar. E se eu deixar aqui, ele vai encher até esgotar tudo, até entrar ar no sistema. Tá aí, cara, provado para vocês o sistema de sifão baseado no princípio de Stevin. Legal as experiênciazinhas, né, cara? Agora a gente vai falar princípio de Stevin em vasos comunicantes. Tá vazando aqui já. Vou pausar, tirar toda a parafernália e vamos começar a falar de vasos comunicantes. Continuando as nossas aplicações, então, do princípio de Stevin, galera. Já passamos aí sifão, já passei para vocês a experiência ali do Enem. Então agora a gente vai falar a principal delas, que é vasos comunicantes, tá? O fenômeno e o estudo de vasos comunicantes é usado para medir a densidade de líquidos desconhecidos. O procedimento é assim: preencha o tubo com o líquido mais denso. Eu vou trabalhar então com água e gasolina. Vou preencher o tubo um certo tanto aqui com água. Verta a gasolina ou verta o líquido menos denso na outra parte do tubo, desde que esses líquidos sejam imissíveis. Os líquidos têm que ser imissíveis. Coloquei a gasolina aqui. Com isso, o nível da água desce. E do outro lado, o nível da água sobe um pouco. Só que ele não sobe até virar uma mangueira de nível. Isso daqui não vai virar uma mangueira de nível. Ele vai manter o desnível como eu estou mostrando aqui. Por que mantém o desnível? Porque esse líquido que está em cima ele é menos denso.
Sendo um líquido menos denso, o nível dele acaba ficando mais alto. Qual é o procedimento dos vasos comunicantes via princípio de Stevin? No mesmo líquido, na mesma profundidade, temos a mesma pressão. Então eu pego bem no limite dos dois líquidos e traço a linha isobárica, A e B. Bem no limite, A e B. E posso escrever que a pressão em A é igual à pressão em B, baseada no princípio de Stevin. Quem faz pressão no ponto A? Eu vou chamar a gasolina aqui de líquido 1. Então aqui é o líquido 1. Quem faz pressão no ponto A vai ser o líquido 1, D1GH1, mais a pressão atmosférica, que ela está atuando desse lado do tubo. Pressão atmosférica. Ela está atuando desse lado do tubo aí, a gente não pode desprezar ela. No outro lado da experiência, a gente tem densidade 2, gravidade, altura 2, mais a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica está atuando dos dois lados do tubo, eu posso cortar a pressão atmosférica. Tchau, pressão atmosférica. Aí vai ficar D1GH1 igual a D2GH2. Corto a gravidade e vai ficar D1H1 igual a D2H2. Essas alturas elas são medidas a partir da linha isobárica. Então o H2 é aqui e o H1 é aqui. Sempre medidas a partir da linha isobárica. Tá? Aqui nós temos o 2. Aí a experiência ela é muito simples. Vou supor então água e gasolina. Água eu conheço a densidade, a gasolina eu quero descobrir. As alturas eu meço com uma trena, com uma régua e a experiência está feita. E vai da precisão de quem está fazendo. Se você fizer as medidas bem feitas e montar o vaso comunicante bem feito, a experiência fica super precisa. E é uma experiência muito, muito simples. Então, vasos comunicantes, com os dois ramos abertos, você corta a pressão atmosférica dos dois lados e ele serve para calcular a densidade de líquidos desconhecidos. Se um dos lados estiver fechado como um gasômetro, aí normalmente ele se chama gasômetro. Vamos colocar aqui embaixo que eu acho que cabe, ó. Pego um cilindro aqui, faço uma mangueira, abro o registro, aqui tem um gás em alta pressão, abro um registro e acontece isso daqui, ó. Dá esse tipo de desnível. Qual é a pressão do gás? Vai ser essa coluna de mercúrio, ou do líquido que for, mais a pressão atmosférica. Então a pressão do gás é a diferença das colunas mais a pressão atmosférica. Aqui a atmosfera não corta, porque não está atuando aqui nesse gás, é um recipiente rígido. Então tá aí, ó. O que eu vou fazer com vocês agora é uma experiência exatamente dessa daqui com gasolina. Eu peguei gasolina do tanque da minha moto. Primeiro teste que eu vou fazer é descobrir a porcentagem de álcool que tem misturado na gasolina, retirar a gasolina pura e fazer o teste da densidade. Então, naquele esquema, vou ajeitar a experiênciazinha aqui e mostro para vocês. Galera, então aqui está montada a nossa experiênciazinha. Aqui então eu peguei gasolina no tanque da moto e tem aqui uma proveta de 100 ml. O que eu vou fazer é colocar então 50 ml de gasolina. Feito. 50 ml de gasolina. Opa, bati ele sem querer. Aí. E agora 50 ml de água. Qual que é o objetivo disso? Tirar o álcool da gasolina. Esse é o objetivo. Então, 50 mais 50 de água. Vou colocar água com corante, não tem problema nenhum. Aí, totalizando 100 ml. Segundo a lei, a gasolina de posto
ela tem 75% de gasolina e 25% de álcool. Como eu coloquei 50 ml, 25% vai dar 12,5 ml. 12,5 ml. Quanto que sobra de gasolina? Sobra 37,5 ml. É isso que tem que ter. Esse álcool, ao misturar água, ele dissocia da gasolina e se associa com a água, porque água e álcool são miscíveis em porcentagem, qualquer porcentagem, infinitesimal inclusive. Então todo esse álcool que estava aqui migra para a gasolina. Migra para a água. A água tinha 50, mais 12,5, então o que eu tenho que ter ao final? Eu tenho que ter 62,5 ml de água. Essa água é a que está com corante, é a que está aqui embaixo. Na verdade é uma água misturada com álcool. E o resto de gasolina. Como está na proveta, já está bonitinho aqui, ó. E essa gasolina, então, está dentro dos padrões. Posso mostrar para você aqui, não sei se a câmera consegue focar, mas ela está dentro dos padrões, tá? Bonitinho, bateu ali. Quer ver? Deixa eu até fazer um negócio para você ver melhor aqui. Deixa eu destravar o foco da câmera e aí você vai conseguir ver de pertinho. Ó, vamos ver agora, ela foca. Aí, focou bonitinho agora, né? Então, legal. Já sabemos que está dentro dos padrões. Agora eu vou colocar no vaso comunicante e vou verificar se essa gasolina tem a densidade correta. Então a primeira coisa é a porcentagem de álcool na mistura. Estava certo? Estava certo, legal. O poço já cumpriu um padrão. Agora vamos ver se isso realmente tem a densidade da gasolina. E aí nós vamos usar os vasos comunicantes. Então vou ajeitar aqui e vamos lá. Então a gente começa a experiência da seguinte maneira, galera. Eu vou pegar água com corante e jogo em um dos lados do tubo. Aí já deu. Ele fica então uma mangueira de nível. Tá aqui, ó. Acho que você consegue ver pela câmera assim. Se estiver vendo numa telinha grande, você consegue ver aqui. Agora, feito isso, em um dos lados do tubo, eu vou colocar a gasolina. Acho que aqui dá para eu pescar ela aqui. Vou botar um pouquinho mais de água aqui. Mais fácil para eu pescar ela. A gasolina trava na hora o êmbolo da seringa. Solvente forte demais. Aí. Já deu, tem bastante gasolina aqui. E vamos colocar aqui nesse tubo. Ó, aqui já deu um desnível bom. Tá legal já pra gente. Então agora vamos fazer as medidas. Ó, vou trabalhar com umas fitas aqui, que daí vocês conseguem ver certinho. Aqui. Aqui está o nível da água. Aqui está o nível da gasolina. E aqui vai estar o desnível dos dois líquidos, que é a nossa linha isobárica. Aqui, ó. Então essa é a linha isobárica. Altura da coluna de água, altura da coluna de gasolina. Deu um bom desnível. Vamos medir aqui? Na coluna de gasolina, nós temos 31,5 centímetros. Então, olha só. D1H1 igual a D2H2. A densidade 1 é o que eu quero. A altura da primeira coluna, 31,5.
A segunda densidade é a água, que vale 1. E a altura da segunda coluna, alinho ali, dá 23 centímetros. Então a densidade da gasolina vai ser 23 dividido por 31,5. 0,73 gramas por centímetro cúbico. É a terceira vez que eu faço essa experiência com alturas diferentes, tudo diferente. É a terceira vez que eu encontro 0,73. Ela é uma experiência muito repetitiva, muito fácil e muito precisa. 0,73 é a densidade da gasolina? É uma faixa variável, vai de 0,71 a 0,74. Então essa gasolina bateu na densidade e bateu na porcentagem de álcool. Então ela tem tudo para ser uma gasolina correta, uma gasolina boa, uma gasolina que não foi adulterada. Então, no posto que eu abasteci com essa gasolina, eu vou continuar abastecendo a minha moto, porque lá é um posto correto. Ô professor, fala o posto. Eu estava na estrada, ele é um posto da estrada lá do contorno sul de Marialva, estava perto de Maringá quando eu abasteci, ele não é um posto de Londrina. Mas todos os que eu fiz, eu nunca encontrei uma gasolina fraudada aqui em Londrina. Já fiz com vários postos esse mesmo teste. Um teste mais preciso que esse, só se você fizer agora espectroscopia. Se você fizer uma espectroscopia aí tudo bem, mas é só uma universidade que consegue. Bom, essa aula já ficou muito extensa, teve muita coisa. A gente vai ficar por aqui. E na próxima aula eu vou falar sobre pressão atmosférica, princípio de Pascal e da sequência na hidrostática. Valeu? Até a próxima!